Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo os inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nós gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Será que nós conseguimos entender a importância disso? Nós estávamos separados de Deus. Por meio de Jesus Cristo, fomos reconciliados. Nós tínhamos uma parede que nos separava. Por meio do sangue de Jesus, essa parede caiu por terra. E nós hoje podemos entrar na presença de Deus e ser reconhecidos por Deus como filhos de Deus que somos. E sermos ouvidos nas nossas orações. Porque todas as orações Deus ouve. Há aquela que Ele diz sim, há aquela que Ele diz não, há aquela que Ele diz espera. Mas quão importante é ter essa intimidade de saber quando Deus está falando sim, não, ou quando Ele diz simplesmente espera. Porque esperar não é uma virtude nossa. Quando nós precisamos esperar, nós entramos em desespero. Porque estamos presos no espaço e no tempo. Somos finitos e limitados. Deus é eterno, mas nós não. A nossa eternidade está após morte. Enquanto estamos aqui, o tempo está contando. Então, nós temos muita dificuldade de esperar. Começamos a ficar desesperados. Mas por que vem o desespero? Porque falta devoção. Porque falta devoção. Porque se nós confiássemos mesmo no Senhor, como pregamos e anunciamos que confiamos, pregaríamos o Evangelho e descansaríamos nele, pois ele diz que nós devemos estar assentados pela fé que há em Cristo Jesus. Se nós de fato confiássemos no Senhor, não vivíamos ansiosos e desesperados, angustiados, aflitos. Saberíamos que o Senhor conhece a nossa estrutura e Ele se lembra que nós somos pó. Meu irmão, não importa, não sei qual é a sua dificuldade, não importa o tamanho do problema que você está passando. Deixa eu te falar uma coisa, o Senhor sabe e conhece. E Ele quer agir na tua vida. Mas Ele já disse para nós na terça-feira passada, ou no domingo, eu não me lembro, tira a sua mão. Tira a sua mãozinha, deixa Deus trabalhar. Deus só está conseguindo trabalhar na sua vida quando você está dormindo. Porque quando você está acordado, você não deixa Deus trabalhar. Você quer trabalhar no lugar de Deus. E aí você deixa de ser um herói da fé e passa a ser somente uma celebridade. Alguém conhecido por tudo e por todos, porém sem a expressão maior da justiça. Você está entendendo o que eu estou falando, irmão? Deixa Deus trabalhar. Tira a tua mãozinha daí. A tua mão está atrapalhando o agir do Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se faz necessário o sacrifício, irmão. E o sacrifício é conter a nossa natureza. Como é difícil conter a nossa natureza. Ela sempre quer estar à frente da nossa fé. Não deixa, não permita que a sua natureza vá à frente da sua fé. O apóstolo São Paulo disse: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, quando eu vejo eu já fiz. Não deixa que isso aconteça contigo. Vai à frente. Põe o Senhor à frente da tua causa. E você vai ver o agir do Senhor. Eu nunca vi uma pessoa que creu e colocou Deus à frente da sua vida voltar decepcionado. Porque todos aqueles que foram gemendo e chorando, voltaram com seus feixes na mão, sorrindo e felizes. Talvez o aqui e agora está te assustando. Mas o amanhã que Deus preparou para você é lindo. O amanhã que Deus tem para você, você nem imagina as coisas que Ele vai fazer. Talvez para você no seu olhar é trágico. As pessoas são trágicas. As pessoas que estão à sua volta talvez te assuste, mas deixa eu te falar uma coisa, o Senhor está na tua frente e não há nada nem ninguém que possa te assustar.
Confia no Senhor a tua causa. Confia no Senhor e você vai ver o Senhor realizando o desejo do teu coração. Escuta uma coisa que eu tenho para te dizer, na vontade do Espírito Santo, o que Deus tem para você é muito maior do que você possa imaginar. Porque o pensamento é desse tamaninho. O que Deus tem para você é até maior que você pode carregar. Só o Senhor é que pode carregar para ti. Só o Senhor. O mais difícil não é estar no pódio, é permanecer lá. O mais difícil não é alcançar a vitória, é saber o que fazer com ela. Só um herói da fé é que sabe o que fazer com a vitória. A celebridade cai, porque celebridade é assim: hoje está aí, amanhã não está mais. Ninguém nem conhece e nunca nem viu. Mas os heróis da fé, irmão, está aqui, ó. Tempo vai, tempo vem, estão registrados aqui, ó. É isso que Deus quer fazer com você, um herói da fé. Você pode nem estar aqui nessa terra mais, mas vão lembrar que você passou por aqui. Sabe o que mais me assusta? Ou que pelo menos mais me assustava? Era passar por essa terra e não deixar a minha marca aqui. É ser simplesmente esquecido. Sabe o que eu aprendi? Aprendi com uma pessoa que não está mais no nosso meio. Aprendi com minha mãe, que já não está mais aqui, que já não existe mais nesse plano. Eu aprendi que se nós fizermos as coisas certas, as pessoas sempre se lembrarão de nós. E a nossa passagem aqui não foi em vão. Minha mãe era uma pessoa semi-analfabeta, vinda do Nordeste, sofrida por demais. Trabalhadeira, batalhadeira, lutadora. Tem muita coisa que eu nunca vou esquecer e que já ensinei para as minhas filhas. Porque essa é a nossa porção na terra. Essa é a nossa porção na terra. Espero em Deus que você esteja entendendo o que eu estou falando. Hebreus capítulo 9, versículo 11, eu já estou finalizando. Diz assim: mas a vinda de Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bode nem de bezerros, mas por seu próprio sangue, entregou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue do touro e do bode e a cinza de uma novilha esparcida sobre o imundos o santificava quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Isso quer dizer que, se nós somos da fé, o Senhor Jesus purifica a nossa consciência, e nós começamos a ser heróis da fé, vivendo pela fé. Pois a Bíblia diz: o meu justo viverá pela fé. Não viverá por vista, não viverá pelas coisas que vê, mas viverá pelas coisas que crê. Se nós somos de Deus, nós temos que entender isso, que o Senhor Deus nos fará viver pela fé. Verso 26 do capítulo 9 mesmo, de Hebreus, diz assim: de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. O Senhor Jesus é o sacrifício vivo que resulta na nossa justificação. E a única coisa que a gente pode fazer é apresentar um sacrifício de louvor por isso. É apresentar a nossa devoção a Deus por isso. É trazer o Evangelho de fato e de verdade em nossas vidas. É viver o Evangelho de forma plena e não superficial. Eu queria abrir aspas aqui só para um comentário breve. O Coliseu, irmãos, morreu muita gente nas arenas. Morreu muita gente no Coliseu comido por leões. Na época da perseguição da igreja,
Muitos cristãos, se você não conhece a história da igreja, você deveria pesquisar. Eram colocados em paus, presos assim, com os braços para baixo, passavam pinche neles, faziam filas de estacas com pessoas amarradas e passavam pinche e botavam fogo. A cidade era iluminada pelos corpos que ardiam em chama, porque eles não negavam o Senhor Jesus. O nome da maior parte deles não está na Bíblia, como a Bíblia mesmo relata que não está. E o mundo não era digno deles. Nós somos a continuidade deste povo. Nós somos a continuidade dessas pessoas. Mas quantos no século 21 estão dispostos a pagar com a sua vida para confessar Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor? Quantos? Quantos sequer estão dispostos a vir à igreja para glorificar ao nome do Senhor? Quantos? Quantos estão dispostos a testificar e testemunhar na rua que são crentes no Senhor Jesus Cristo com seus atos de justiça? Quantos? Quantos estão dispostos? Muito pouco. A gente está vendo as pessoas falar que os evangélicos são 25% dos que creem. Mas quantos será que são isso? De verdade. A Bíblia diz que muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. Poucos. Porque somente aqueles que realmente confessam o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor. Somente aqueles que são heróis da fé. Somente aqueles que vivem o Evangelho de verdade, a ponto de renunciar ao pecado, de odiar o pecado e falar não para o pecado. Esses serão cheios do Espírito Santo, terão o poder de Deus para ministrar cura nas suas mãos, terão a palavra da verdade na boca para profetizar e as coisas acontecerem. A esses foram dados esta graça, a chamada igreja, que somos nós. Mas quantas vezes que a gente fala, não, hoje não, Senhor, eu não estou bem. Senhor, hoje eu não vou à igreja porque eu não estou me sentindo bem. Senhor, hoje eu não vou orar porque o Senhor entende, o Senhor sabe. É claro que Deus sabe, é claro que Deus entende. Mas há uma palavra dita, queridos, há uma regra, há uma lei, há um mundo espiritual que é regido por leis espirituais. E aí, a gente vai passar por uma peneira de Deus. Deus é justo e não injusto. Pastor, palavra dura, eu também acho. E olha, saí fora do esboço. Eu também acho dura de se ouvir, mas é verdade. Eu e você, nós estamos recebendo de Deus o comunicado de que o Senhor Deus está estabelecendo peneiras. Escute o que eu vou te dizer, este ano de 2015, muitos não chegarão ao final. Pastor, o senhor está profetizando maldição? Não, eu estou dizendo que o Senhor está separando o joio do trigo. O Senhor Jesus está às portas, e é Ele mesmo, não é pastor e não é obreiros que vai fazer tal separação, é o próprio Deus. Só permanece no caminho do Senhor aqueles que são heróis da fé. Os que são celebridades, escute o que eu estou te dizendo, eles vão partir em retirada. A celebridade não fica no caminho do Senhor. Pastor, eu venho à igreja, desculpe os irmãos que estão nos visitando, eu venho à igreja, pastor, me sento aqui porque eu preciso de uma palavra de esperança. E o Senhor me vem com uma palavra desse jeito, meu irmão, esta é a palavra de esperança. A esperança que se nós estivermos no Senhor, todas as coisas Ele fará. Se nós confiarmos no Senhor, os nossos sonhos serão realizados. Se nós estivermos firmados no Senhor, coisas grandes e firmes que nós nem imaginamos, o Senhor fará. Mas se faz necessário estar no Senhor. A Bíblia diz, aquele que me ama, guardará a minha palavra e será amado do meu Pai. E nós viremos para Ele, e nele nós faremos morada. A Bíblia diz, se vós estiverdes em mim, a minha palavra estiverdes em vocês, pede tudo o que quiser e vos será feito.
A Bíblia diz: não vos tenho chamado mais de servos, mas vos tenho chamado de amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, e eu vos tenho anunciado tudo do que meu Pai eu tenho ouvido, para que vocês vão e dê frutos e os vossos frutos permaneçam, a fim que tudo aquilo que me pedires em meu nome, crendo, recebam. A Bíblia diz: não foi vocês que me escolheram, mas foi eu que vos escolhi, para que vades e deem frutos. A Bíblia diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas Deus precisa conseguir ser o nosso pastor. E nós temos que conseguir ser ovelhas do Senhor. Eu chamo a sua atenção. Você que já é crente no Senhor há mais de um ano. Eu chamo a sua atenção para a santificação. Eu chamo a sua atenção para a consagração. Eu chamo a sua atenção para pregar o Evangelho. E não adianta você falar: eu não posso, eu estou decepcionado com A, com B, com C. Para com isso. Isso é coisa de criança. E você não é mais criança no Senhor. Ah, pastor, o senhor não sabe, eu passei no lugar e me machucaram e me feriram. Esquece isso. Larga isso para trás, não tem tempo disso. Bora correr a fazer aquilo que o Senhor está propondo. Porque o Senhor tem coisas grandes para fazer no nosso meio. E é nós, é eu, é você que vamos testemunhar. É nós que seremos realmente o baluarte dessa vida. As pessoas vão olhar para nós e vão dizer o que falaram para Isaías: eu vou te seguir. Para Zacarias: eu vou te seguir junto com você, porque eu tenho ouvido que Deus é convosco. Deus quer nos abençoar de tal maneira que as pessoas vão dizer: eu vou com você, porque tenho ouvido dizer que Deus é convosco. Irmão e irmã de Jesus, em nome do Senhor, não projeta o teu erro nos outros, não projeta os teus pecados nos outros. Ninguém tem culpa. E ainda que tenham responsabilidades, Deus saberá cobrar de cada um, amém? Não projeta a tua insuficiência no outro. Não projeta a tua falta de fé no outro. Faz o que o Senhor tem falado para ti. Prega o Evangelho a tempo e a fora de tempo. Porque foi para isso que o Senhor te escolheu. O teu sacrifício, o meu sacrifício, o nosso sacrifício precisa ser um sacrifício com propósito. O propósito de Deus é que todos venham ao conhecimento da verdade e que ninguém se perca. Amém, irmão? Glória a Deus. Eu fiz um esboço, mas agora já não adianta mais. Eu só queria que você, que trouxe caneta e papel, marcasse a palavra T-H-U-S-I-A, túcia. É uma palavra grega, túcia. Túcia. Que quer dizer devoção. No grego, túcia quer dizer devoção. Devoção, túcia. Viver a vontade de Deus para ser feliz. Túcia. Viver a vontade de Deus para ser feliz. Devoção é isso. Viver a vontade de Deus para ser feliz. Devoção é isso, é dar, é entregar, é viver a necessidade ou suprir a necessidade do outro. Túcia, no grego, devoção. Quem é devoto de nosso Salvador Jesus Cristo? Então eu quero te chamar a atenção: não falte mais nos cultos, nem terça, nem domingo. Não falte mais. Se você é devoto do Senhor, não falte mais. Vá buscar. Busque a palavra, busque a oração, busque a tua comunhão de maneira individual com o Senhor. E você vai ver que o Senhor Deus, Ele vai confirmar os teus sonhos, os teus projetos. O último versículo que eu vou ler é Efésios capítulo 2,
Carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso ou Efésio. Capítulo 2, o verso de número 10, diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, os quais Deus preparou para que andássemos nela. Diz para o seu irmão assim: você foi criado para uma boa obra, para as quais Deus preparou para que você ande nela. Diz de novo: você foi criado para uma boa obra. O propósito de Deus é que você seja uma boa obra. Em nome de Jesus, vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. 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 Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus.